percebeu que uma das formas para sair da crise é aumentar as exportações e diminuir as importações. Prova disso são os resultados que saíram agora no Boletim do Norte, um boletim desenvolvido pela CCDR Norte e que revela que as exportações aumentaram 12,4% no primeiro trimestre. É disso que vamos falar com Carlos Neves, vice-presidente da CCDR-N. Bem-vindo ao Porto Live, Carlos. É com muito prazer que o recebo pela primeira vez, de muitas, espero. Muito obrigada. Estamos a falar de boas notícias. Este programa serve um bocadinho, por norma, para contrariar aquele sentimento de más notícias, de crise, e por isso será muito bom acabarmos a semana com este primeiro tema em estúdio. Portanto, as exportações aumentaram e as importações diminuíram na nossa região. Sim, e antes de mais queria, a propósito desse tema, prestar aqui uma homenagem ao Norte em particular e aos empresários em especial, que têm vindo a fazer um esforço extraordinário para contrariar a crise e, portanto, para combater um pouco este clima de depressão que acaba por ser um pouco genérico, não só na região, mas também no país. Isso é uma mensagem que queria passar e que, de alguma forma, está traduzida depois nos dados. Estes dados são do primeiro trimestre e revelam um crescimento de 12,9% nas exportações. E mais do que o crescimento das exportações globais, importa dizer que, no âmbito daquilo que é o mercado comunitário, o crescimento foi menor, foi só de 10,7%, mas crescemos mais de 20% no mercado extracomunitário. Isto é, naquilo que são mercados mais difíceis de endereçar e que tradicionalmente nós não tínhamos essa intervenção tão forte. Em termos práticos, nós exportamos cerca de 54% das nossas exportações para 3 países, a saber Espanha, França e Alemanha, e 83% para os países da União Europeia. Ou seja, temos o nosso tecido de clientes, nos nossos mercados-alvo, muito concentrados naquilo que é a União Europeia. E que, como todos nós sabemos, também está num momento difícil. Exatamente. Mas eu acho que um dos papéis importantes aqui neste momento é o papel que as diferentes associações de apoio aos empresários têm desenvolvido. No caso, por exemplo, a AEP, que tem recebido inúmeros pedidos de ajuda por parte de empresários que querem cada vez mais apostar em novos mercados. Este papel do associativismo, da cooperação entre empresas concorrentes também é importante realçar. Esse é um aspecto muito importante. Nós, no mercado nacional, tipicamente temos empresas que competem pelo mesmo mercado-alvo, portanto, pelo mesmo cliente. No mercado internacional, a escala das empresas portuguesas não é compaginável com concorrências entre si. O que faz sentido é que as empresas portuguesas, quando querem endereçar mercados externos, se associem, cooperem entre si, seguramente com o apoio também das associações empresariais, que fazem um pouco de elemento facilitador desse processo de internacionalização, e que as empresas, ao ganharem esse tipo de dimensão e de escala, conseguem endereçar novos mercados, clientes mais exigentes, mercados inclusive alguns deles mais maduros, mercados onde seguramente também o risco é mais elevado. Estou a falar, por exemplo, de mercados emergentes, onde, por um lado, são menos maduros e as oportunidades são maiores, mas também e tem o risco... formas de trabalhar diferentes também, não é? Seguramente diferentes. Mas isso não é necessariamente mau, é uma questão de adaptação e nós portugueses temos uma experiência de centenas de anos de nos adaptarmos a ambientes adversos, nomeadamente fora do país. E, de facto, a articulação e a cooperação, por um lado, entre as empresas, por outra, com os agentes, enfim, sendo privados, mas que estão em volta das empresas. E, por outro, com os organismos públicos, a CCDR-N seguramente é um deles, mas haverá outros, a ICEP, o IAPMEI e outros, uns de natureza mais interna, mas outros que estão muito focados na exportação. Hoje fala-se muito e já se está a praticar, e bem, a diplomacia económica, onde o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem feito um trabalho muito relevante, promovendo o país lá fora. Promovendo o país é promover seguramente também as empresas e aquilo que vão temos, e os seus produtos e as suas pessoas, e esse é um trabalho que tem que ser feito regularmente. Com certeza que os empresários saberão beneficiar desse efeito, porque ao longo dos anos, e é preciso ter isto em atenção, o Norte sempre foi a maior região exportadora do país.
não é de agora. Estes indicadores, sem dúvida. Já agora um dado importante. No ano de 2011, o Norte teve um superávit na sua balança comercial de bens. Aqui é preciso notar que não estou a incluir serviços, mas bens transacionáveis, aqueles que todos nós falamos que são relevantes para aumentar a nossa competitividade e a nossa riqueza. O Norte teve um superávit de 3,5 mil milhões de euros. O país teve um déficit, nesta mesma balança comercial de bens, de 15 mil milhões de euros. Portanto, nós tivemos mais de 5 vezes menos, ou seja, é inverter por 5 o efeito do déficit nacional para o superávit regional. O que é absolutamente extraordinário. E se calhar com menos apoios. Pois, mas se eu agora pego na minha costela de nortenha, sem regionalismos bacocos, mas sendo eu uma pessoa também do Norte, dizer que é importante que nós não fiquemos à espera dos apoios. Agentes do Norte nunca ficaram à espera dos apoios para fazer algo, nunca pediram licença para trabalhar. Provavelmente poderiam ter melhores resultados se tivessem mais apoios, estou de acordo. Mas nunca ficamos à espera dos apoios para fazer o que quer que seja. Daí esses resultados, não é? Daí estes resultados. Muito provavelmente até contrariando o ciclo económico português e europeu, mas muito à custa da audácia, do empreendedorismo, dos nossos empresários, das nossas gentes, dos nossos trabalhadores, que têm contrariado essa tendência e, enfim, estamos a apresentar resultados notáveis. Carlos, o nosso tempo infelizmente já terminou. Acredita que o próximo boletim vai continuar a trazer boas notícias? Eu continuo a acreditar que sim, porque eu não estou à espera que as pessoas desistam, não estou à espera que as pessoas deixem de fazer aquilo que fizeram sempre ao longo dos anos e que estes indicadores são um estímulo muito forte para continuarem esta senda. É uma senda que tem vindo a produzir resultados muito interessantes nos últimos tempos e que tenho a certeza que no futuro ainda vão produzir melhores resultados para o Norte, por um lado, mas sobretudo para o país e para todos nós que bem precisamos. Carlos, muito obrigada. Bom fim de semana. Obrigado, eu. Vamos ter que seguir, vamos falar